Muito boa tarde, caro telespectador, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Hoje, mais uma vez, trazemos aqui um tema que tem que ver com o estado de emergência, porque bem sabes que nestes momentos de confinamento, nestes momentos em que a igreja está retraída, é importante que a igreja também se prepare e saiba como abordar os diversos fenômenos, os diversos obstáculos, desafios que vão surgindo enquanto que não congregamos, enquanto que não estamos juntos no mesmo espaço congregando. Por isso, o programa O Verbo tem, nestes últimos tempos, trazido tópicos que visam mesmo edificar a igreja. Você que está aí em casa neste momento, uma vez que se advoga muito agora, fique em casa. Sabemos que tem muita gente que está aí em casa acompanhando o Verbo. Nós queremos que você, enquanto está em casa, possa beber daquilo que é o Verbo, daquilo que é o manancial do poder do Espírito da Palavra de Deus. Por isso, fique aí confortável, pegue na sua Bíblia e vamos ter um bom tempo. Temos aqui conosco no estúdio homens de Deus que vão nos ajudar a debater, a conversar sobre um tema bastante pertinente, a oração e o jejum no estado de emergência. Isso mesmo, oração e jejum no estado de emergência, este que é o tópico de hoje. E para nós irmos direto ao tópico, nós vamos para a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, a segunda carta de Crônicas, perdão, o segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, vai ser o livro que nós vamos usar para dar aqui a introdução sobre este tema. Somos a Mega Televisão, você pode nos acompanhar nas nossas plataformas online, no Facebook do Rev JC Maloa, também no Facebook do Rev JC Maloa, também no JC Maloa, página oficial do Facebook. Pode compartilhar e ver os nossos tópicos, os nossos programas, os nossos temas lá. Mas também através da Star Times e TMT e TV Cabo, você também pode acompanhar a programação da Mega Televisão e entrar em contato com as nossas linhas comerciais para saber como cooperar com o trabalho que temos feito. Segunda de Crônicas, capítulo 20, você já está lá e eu vou ler aqui rapidinho, é uma escritura um pouco longa, mas vale a pena a gente ler. A partir do versículo 1, a Bíblia diz e ensina: depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela, construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo de espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste tempo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos enviarás, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão Amonitas, Moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse enquanto vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de couro, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. E ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém,
e o rei Josafá: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E na continuidade desta história, nós nos apercebemos que o povo realmente sai para a peleja, e quando chega no sítio da peleja, eles encontram que houve uma confusão ali naquele arraial dos inimigos. Eles guerrearam entre eles, mataram-se uns contra os outros, estavam todos ali espalhados pelo chão, que o povo de Deus ficou 3 dias, segundo as Sagradas Escrituras, recolhendo despojos que até não podiam levar mais. E Deus deu-lhes uma vitória muito poderosa neste dia, através do poder da oração e intercessão que este rei faz diante de Deus, perante um cenário de muito perigo, porque vinha ali um exército muito enorme e poderoso contra Josafá, mas ele acreditou que Deus poderia livrá-los e assim os fez. Eu vou, depois de colocar esta introdução, uma escritura apenas para nos mostrar, dentre várias escrituras que nós encontramos na Bíblia, cujo poder da oração teve o seu efeito, nós escolhemos esta, podíamos ter escolhido muitas outras, mas eu vou começar mesmo pelo Bispo Oliveira. É sempre bom tê-lo aqui no programa Verbo. Bispo, nós nos apercebemos que esta nação, especificamente, ela tem muitas dificuldades em proclamar jejuns e oração. Não temos reis, homens que em posição de poder e autoridade que se levantam para proclamar jejuns e oração quando as coisas não vão bem. No seu parecer, Bispo, por que isto é assim? Por que nós estamos com este tipo de dificuldade? O que está acontecendo no Espírito? Eu cumprimento o amigo, irmão J.C. Maloa. Quero cumprimentar também o Bispo Tony, o Pastor Manuel, Moisés, né? Perdão, Moisés, juntamente com toda a equipe aqui, os telespectadores, né? Esse programa O Verbo. E foi muito providencial essa passagem que fala sobre Josafá. E trazendo para os dias de hoje, nós precisamos entender que a habilidade, a autoridade da palavra de Deus, Deus estabeleceu sobre a sua igreja. Né? No Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor, porém a terra ele entregou aos filhos dos homens. E também nós temos uma revelação que durante o passado da história, durante o Velho Testamento, Deus operava através dos seus servos, dos seus profetas, né? E a vontade de Deus era manifesta ali através daqueles homens. Certo. Só que com a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, a quem ele continua falando aos homens agora através de Jesus Cristo. Ele então estabeleceu a sua igreja, o que nós encontramos em Mateus capítulo 16, e a partir daí cumpre-se o propósito maior de Deus, que era o mistério que ele já tinha antes da fundação do mundo, né? Nós encontramos isso revelado claramente em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24, também em Romanos capítulo 16, a partir do versículo 25, e nós temos também essa revelação em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1. O que nós estamos dizendo? Que Deus, ele tinha um mistério reservado desde os tempos antigos, desde antes a fundação do mundo, e esse mistério ele veio revelar agora com o advento de Jesus Cristo. Certo. E esse ministério é a igreja. E no versículo 10 do capítulo 3 de Efésios, diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se manifeste aos principados e potestades nos lugares celestiais. Por que eu digo isso? Porque Deus pegou todo o seu poder e toda a sua autoridade e depositou sobre a sua igreja. Okay. Quer o homem entenda ou não entenda, quer ele aceite ou não aceite, quer creia ou não creia,
é decreto divino. Então, a igreja é a única instituição na face da terra que tem autorização e poder de Deus para a operação. Então, quando nós falamos com Deus, essa é a igreja de Jesus Cristo. Eu estou dizendo igreja de Jesus. E vale lembrar que nenhuma outra obra espiritual, a não ser a Bíblia Sagrada, nos dá essa revelação. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, por esta igreja é que Deus opera. É por essa igreja que a vontade de Deus é manifesta na terra dos viventes. Então, como Deus operava no passado, Deus opera em muita maior proporção agora. E é por isso que nós estamos aqui. Para trazer à luz a palavra de Deus e mostrar para os homens desse tempo que o verdadeiro poder está na igreja, o poder de Deus. E aí nós vamos continuar nessa linha. Então, um pouco de insistência em relação a isto. Não é necessariamente a atribuição de qualquer que seja o líder da nação decretar um jejum e oração pela nação. Tem que ser mesmo a igreja ou tem que ser ambos? Como é que isto funciona? Como é que devia funcionar? Bem, o que o bispo acaba de dizer é de fato o que Deus estabeleceu, mas deixa-me primeiro saudar. Certo. Saudar ao reverendo e agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui a servir e também aos bispos ilustres que estão aqui. Amém. E também saudar a todos telespectadores, que Deus vos abençoe e conceda graça para que possam receber algum ensinamento proveitoso para vossas vidas. Amém. Então, eu vinha dizendo, o que Deus estabeleceu de fato é isso, a igreja de Deus é que tem toda a autoridade para fazer o que a Bíblia manda fazer, neste caso é a oração, né? Certo. Agora, é possível que o líder da nação, porque a Bíblia também a reconhece, Deus reconhece, né? Os líderes da nação, e até diz que a Bíblia diz que eles foram postos por Deus. Então, eles têm, de fato, autoridade para decretar, entanto que líder da nação, jejum e oração para toda a nação. Então, mas sabe-se que quem ora, de fato, são os crentes, né? Então, os líderes têm, de fato, essa autoridade, têm essa prerrogativa de dizer, olha, a nação está numa situação de crise ou de emergência ou de necessidade ou de guerra, por qualquer outro motivo, precisamos de orar. Mesmo que o líder não seja crente, há líderes que não sendo crentes reconhecem a autoridade da igreja, do povo de Deus, reconhecem Deus e não tomam essa iniciativa e a igreja ora e Deus ouve as orações, né? Deus ouve as orações. O importante que nós temos que perceber é que, de fato, é a oração do justo que Deus ouve, né? E a Bíblia diz também que toda criatura, a ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Portanto, aqueles que não são crentes, os homens que não são crentes, e todas as outras coisas que Deus criou, dependem dos filhos de Deus. Então, a igreja é que tem que se levantar e também não depender, não esperar que os líderes da nação tomem essa iniciativa. A igreja deve se levantar e assumir a sua responsabilidade como povo de Deus e fazer o que lhe compete, né? E a nação toda vai beneficiar disso. A Bíblia também diz que pela bênção do justo a cidade é exaltada. Então, a oração, de fato, é responsabilidade da igreja, mas os líderes também podem convocar, apesar, mesmo que não orem, eles têm essa prerrogativa de convocar e esse ajuntamento Deus reconhece e honra também, perdão, respondendo às orações que são feitas nesse contexto. Uma pequena insistência. Há alguma diferença assim substancial em termos de peso que o líder da nação convoque uma oração em jejum para a nação? Isso traz alguma diferença no mundo espiritual? Olha, pastor,
é irrelevante que seja ele a convocar, desde que os pastores digam, olha, vamos orar e pronto, já, o efeito... Na verdade, nós entendemos que Deus ele não opera segundo a necessidade do homem, Sim. mas ele opera segundo a sua palavra. Então, se nós não nos encaixarmos, nos enquadrarmos segundo a palavra de Deus, Sim. não adianta apresentarmos a ele uma petição que ele não vai atender, porque ele só se move através da sua palavra. E a palavra é clara em dizer que é pela igreja que Deus manifesta a sua vontade. Então, a palavra diz, nós temos aí em Romanos capítulo 13, temos também Tito, dizendo que Deus estabeleceu toda a autoridade na terra, inclusive as autoridades políticas, civis, religiosas, e não há autoridade sem que Deus tenha estabelecido. Só que a manifestação do poder é dado à igreja. Então, é a igreja que deve convocar. É a igreja que deve operar. Porque essa custódia chamada palavra de Deus, Deus colocou na igreja. Não colocou no governo, não colocou nas instituições históricas ou culturais ou denominacionais, mas colocou na igreja, que tem a habilitação para operar a vontade de Deus na terra. Amém. É isso que nós entendemos. Amém. Bispo, qual é o comentário que faz em relação a esta questão? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer ao reverendo J.C. Maloa pela oportunidade de estar aqui e saudar a todos os telespectadores que neste momento já se encontram ligados ao programa Verbo. E, bem, diretamente à questão que me fez, quanto à questão do líder da nação poder ou não decretar um dia nacional de jejum, bem, existe uma coisa que eu, enquanto os outros, o bispo e o pastor estavam intervindo, eu estava meditando aqui. Primeiro porque todos aqueles que oram a Deus é porque creem nele. É importante, antes do homem querer orar a Deus, crer, porque a palavra de Deus nos diz que é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que esperam nele. Então, para que um líder tenha esta capacidade de uma certa forma, decretar um jejum nacional, ele precisa sentir dentro de si uma pressão no espírito, como forma de reconhecimento da grandeza deste ser que vão invocar. Então, Deus, ele, assim como o bispo estava a dizer, quem estabeleceu os governos foi Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecê-los, porque nenhum deles se colocou ali sem a permissão de Deus. Então, isso me leva a entender que o facto de Deus lhes ter posicionado ali, existe um lugar no coração de Deus reservado para ouvir o líder quando ele clamar. É por isso que quando Jonas ele recebe a orientação de Deus para ele falar com o povo de Nínive, ele não chegou a falar no meio do povo. Ele falou com o governo de Nínive. Quem decretou o jejum foi o líder de Nínive. E Deus ouviu, porque era um jejum de arrependimento. Primeiro eles creram que Jonas fora enviado por Deus, e dois creram no Deus que havia enviado a Jonas. E isso causou resultados. Então, para que um líder, um presidente da república, um rei, seja capaz de decretar jejum e oração numa nação, é necessário primeiro que ele creia em Deus. E é por isso que em alguns momentos nós podemos até encontrar dificuldades se de uma forma pessoal ou particular decidirmos pedir uma autorização para fazer este tipo de programa de agenda. Porque se não há este crer, não se vê necessidade de acontecer esse tipo de coisa. Então é necessário que... Fica muito forçado estar ali a é como negociar. Se fosse mais um movimento, mais uma agitação que queira se causar. Primeiro é necessário que eles creiam. É por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurada é a nação cujo Senhor é Deus. Não é somente pelo povo que o Senhor é Deus numa nação, mas é pelas instituições que regem a própria nação. Nesse caso, o governo. Então, se o governo deste determinado país, o nosso nesse caso, crê em Deus, acredita na existência de Deus, nós seremos muito mais abençoados do que somos agora, só por nós, como igreja, cremos que Deus existe. Bom, eu acho que não há nenhuma contradição aqui no ponto de vista que ele coloca, né? Porque o bispo falou de que a intervenção de Deus é pela igreja.
E o Bispo Tony, ele está a dizer que se Deus estabeleceu aquela autoridade, há um lugar reservado para que Deus ouça esta autoridade em relação aos seus pronunciamentos, em relação aos seus posicionamentos e tudo aquilo que ele porventura possa emitir como decreto. Coaduna, ou não é propriamente assim? Na verdade, há uma necessidade de conciliação apenas, né? Sim. O Bispo Tony colocou muito claramente, né? Providencialmente, da forma que o líder deve se conduzir, crendo em Deus e clamar para que Deus intervenha na nação. Só que precisamos deixar muito claro que a porta é Jesus Cristo. O próprio Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para estar na presença do Pai, precisa necessariamente estar em Cristo. O que é oração? Oração é falar com Deus. Oração é colocar diante de Deus uma petição. Oração é buscar a mente de Deus, o que Ele está pensando em relação àquela situação que nós estamos desejando uma alteração. Oração, podemos dizer, que é pedir a intervenção de Deus em favor de uma situação ou em favor de uma pessoa. E como é que se opera essa oração? Segundo a palavra de Deus. Oração, nós nos colocamos diante de Deus, mas também nos colocamos diante de Satanás. Diante de Deus para requerer o cumprimento da sua promessa, da sua palavra. E diante de Satanás para combatê-lo. Porque o diabo se levanta contra a vontade de Deus e a igreja opera para que a vontade de Deus se manifeste. Então, para estarmos na presença de Deus, precisamos ser conhecidos por Ele. Porque é um trabalho real. Estaremos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses. E quem tem essa habilitação? Somente os lavados, remidos e justificados pelo sangue de Jesus. Aí nós podemos, com toda a convicção, afirmar que uma nação só chega até onde a igreja chegar. Não passa disso. Um povo só chega até onde a igreja chegar. Porque a autoridade liberada por Deus é sobre a igreja. Então, se a igreja avança, a nação avança. Se a igreja conquista, a nação conquista. Por isso que há necessidade de cumprirmos a santidade de Deus através da palavra, através da oração e através dos ritos que Deus nos disponibiliza e também as armas espirituais para fazer valer a vontade de Deus. Então, deixar muito claro isso, que somente aqueles que são conhecidos por Deus é que Deus aceita na sua presença para apresentar a Ele uma reivindicação segundo a sua palavra. Porque ainda que nós tenhamos um governante, mas se ele não conhece a palavra de Deus, ele vai falar o quê com Deus? Imagine uma corte natural. Nós temos lá um juiz, temos um promotor público, temos um advogado de defesa, temos um réu e temos um tribunal de júri. Não é isso? Aquele réu, ele precisa constituir um advogado para falar com o juiz. Ele não pode diretamente falar com o juiz. Por quê? O advogado vai levar diante do magistrado uma petição segundo o preceito legal. Ele é especialista nisso. Da mesma sorte é a igreja. Então, a igreja que tem habilidade, habilitação para se apresentar na presença de Deus, porque aquele que não são salvos não tem essa habilitação. É por isso que nós intercedemos pelas pessoas. É por isso que nós intercedemos pela nação. É por isso que nós intercedemos pela cidade. Porque nós temos essa habilitação. O médico só opera se ele estiver habilitado para isso. O advogado só exerce a advocacia se ele estiver habilitado para isso. O engenheiro, o arquiteto, e assim são todas as profissões. Por outro lado, o especialista em Deus são os ministros levantados por ele. Certo. O próprio Deus levanta. Pastor Moisés, estamos diante de dois posicionamentos ou de posicionamentos que se complementam? Eu creio que se complementam, né? Porque uma coisa aqui fica clara, né? Que nunca foi posta em causa a igreja, ou seja, os filhos de Deus, nascidos de novo, que
podem orar e ser ouvidos por Deus. Isso nunca pode ser posto em causa, né? Certo. É o que a palavra de Deus diz. E nós sabemos que é assim, e vivemos assim, e operamos assim. Então, o líder da nação, enquanto não for crente, não pode ser ouvido por Deus. Não tem como ser ouvido por Deus. Apesar de ser líder da nação e Deus reconhecer, segundo a palavra nos mostra, que é uma autoridade que governa o país. É reconhecida por Deus. Deus permitiu que houvesse governos para governar as nações. Mas o que está a acontecer, Então, por exemplo, com os líderes é que não são eles que estão a orar. Eles estão a pedir à igreja para orarem. Estão a decretar, por exemplo, no caso foi de que país? Acho que foi Zimbábue. Foi Zimbábue, sim. Mesmo África do Sul. A África do Sul também fez o mesmo. Sim. Os presidentes decretaram, o Brasil também fez o mesmo. Decretou. O Brasil fez o mesmo, os Estados Unidos fez o mesmo. Com 2 dias de oração e jejum pela nação. Sim. Isso faz alguma diferença em termos de ser o presidente a levantar-se e a dizer, olha, nação, este é um momento de Deus intervir, portanto, coloquem-se em oração. E um país, por exemplo, em que o presidente tem dificuldades em fazer isso, ele simplesmente diz, não, é um Estado laico e não vou me meter nisso. Se vocês quiserem orar, orem, se não quiserem orar, é convosco. É assim, nós temos que partir do princípio que Deus opera sempre de acordo com a sua palavra, né? Sim. Ele responde à oração de fé. Agora, pode fazer uma impressão diferente nas pessoas, né? Quando é o presidente a convocar ou a dizer que o povo tem que orar, talvez possa fazer alguma diferença nas pessoas. Sim. Mas não faz diferença em relação, em tanto que mover Deus para responder. Não é isso que move Deus para responder. Okay. O que move Deus para responder é a oração do seu povo feita com fé. Está a perceber? E apresentando as petições de acordo com o que a palavra de Deus diz. Okay. É essa oração, é isso que move. É por isso que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não são as coisas que as pessoas fazem, os governantes, ou a forma como a igreja é mobilizada, ou o povo é mobilizado para orar, não é isso. Não é isso. É como é que nós estamos a orar. Estamos a orar de acordo com a palavra de Deus, com fé, Deus já de ouvir. Okay. Se nós somos, a igreja, os crentes justos diante de Deus. Eu senti uma pulsação aqui da parte do Bispo Laura. Algum comentário a fazer ou posso lançar uma outra pergunta? Bem, eu acho que o que nós falamos aqui encaixa uma com outra coisa, porque a questão foi sobre as lideranças decretarem um jejum. E eu respondi que é necessário, em primeiro lugar, que quem quer orar, primeiro creia em Deus. Como é que uma pessoa pode crer em Deus se não é crente? É necessário que, em primeiro lugar, esta pessoa creia na existência de Deus e também creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas agora vou fazer uma pergunta, talvez de um passo mais à frente. Sim. Sente que a igreja, neste momento, está a orar, está realmente a interceder? Qual é aquilo que é a percepção como bispo? Okay. Tem sentido que a igreja, por exemplo, neste estado de emergência, está a ter um papel interventivo, está a pelejar no espírito, batalha, para que estas doenças e estas confusões que estão a surgir possam ser ultrapassadas? Bem, se calhar eu falar de uma forma particular, conforme aquilo que eu tenho estado a acompanhar. Na verdade, este tem sido o momento mais difícil para a igreja em Moçambique. Tem sido um momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis, porque a maior parte, quando falamos da igreja, estamos a falar do povo que se reúne em um lugar para prestar culto a Deus. E muitas pessoas que nós, em particular, ainda estamos a liderar, ainda precisa, é muito dependente dessas reuniões, desses encontros, para ter uma vida ativa de oração. Nós estamos a orar, mas
não exatamente na medida, nas proporções que nós deveríamos estar a orar. Porque quem vive de oração, quem está constantemente conectado a Deus através da oração, ele tem a capacidade de sentir quando as orações, ou seja, quando há um movimento de orações no Espírito, quando há uma agitação de oração no Espírito. Então, nós nos encontramos num momento muito difícil que, por causa do medo, das preocupações e de tudo aquilo que esta situação em que nós nos encontramos agora trouxe, muitos que deveriam estar a orar encontram-se enfraquecidos. Isso não somente crentes que vão às igrejas. Há um amigo meu que um dia desses fez uma publicação dizendo que agora muitas pessoas não estão a orar porque a motivação das suas orações era a pregação que ele devia fazer no dia seguinte do culto. E como as pessoas sabem que não vão pregar, não vão subir ao altar para louvar, encontram-se relaxados nesse sentido. Não oram porque não encontram nenhuma motivação. Então, existe agora um povo que ora, mas também existe uma grande deficiência. Há muita gente agora que se encontra meio que acanhado, que não está na ativa em questões de oração. Bispo, comunga deste ponto de vista, o confinamento arrefeceu a igreja em termos de oração? Quando faz assim uma análise holística daquilo que tem sido o mover da igreja nestes dias de estado de emergência, estamos arrefecidos em termos de oração? Na verdade, eu percebo que aqui há uma sequência, né? Sim. Uma sequência de fato para que possamos, ao final dessa reunião, desse programa, chegar a algumas conclusões, né? Sim. Então, inicialmente foi abordado quanto à questão da autoridade política, da autoridade eclesiástica, e quem pode oferecer a oração, quem pode se apresentar diante de Deus. Mas antes de entrar propriamente na pergunta que o irmão coloca, se o irmão puder ler em Malaquias capítulo 2, versículo 7, nós temos uma palavra que desde o Velho Testamento, desde a Velha Aliança, Deus já estabeleceu. Porque a palavra de Deus, ela nos transmite princípios, não revelação. A revelação ela é uma consequência do princípio que Deus já estabeleceu. E nós temos um princípio aí, Malaquias capítulo 2, versículo 7. Se o irmão puder ler. Sim. A Bíblia, ela ensina: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Quem guarda o conhecimento de Deus é o sacerdote. Sacerdote é aquele que representa Deus na terra. Figura do Velho Testamento. Então, diz o texto que os homens devem buscar conhecimento no sacerdote. Conhecimento de Deus. E como a palavra de Deus opera a vontade de Deus, nós temos uma série de princípios. Nós temos uma revelação muito conhecida, né, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, então não é qualquer pessoa, não é uma elite, é uma categoria determinada por Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, sararei a sua cidade, manifestarei a minha vontade onde você estiver. Por isso que é necessária a presença da igreja. Porque a presença da igreja estabelece a vontade de Deus na cidade, na nação e onde a igreja estiver. Então, o que nós percebemos, um estado de emergência. O papel da igreja diante desse estado de emergência, qual que é? Discernir a vontade de Deus, por que isso está acontecendo, e clamar para que a vontade de Deus se estabeleça. Não que a minha vontade, porque eu posso ter uma vontade dentro do meu princípio ético, ou dentro da minha formação religiosa, que nem sempre está conectada com a vontade de Deus. Certo. Mas nós temos, por exemplo, Ezequiel, no capítulo 14, versículo 21, dizendo que Deus tem 4 maus juízos para a terra. E o quarto dele é a peste, é a epidemia. Então,
Tiago diz que o juízo está às portas. O tempo está no final da sua vontade. Nós estamos nos últimos dos últimos dias. Então, aquilo que é acontecimento histórico que Deus leva para a consumação do século é inevitável. Então, é inevitável que venha pestes, pragas, terremotos, maremotos, todos os sinais que Deus elenca ali, em Mateus capítulo 24, capítulo 25, por exemplo, né, tanto em Daniel, é necessário que isso aconteça. Por exemplo, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 11, nós percebemos 2 super-homens de Deus. O que eles estão operando? A vontade de Deus na terra. E qual é essa operação? Ele faz cerrar os céus e não vem chuva. Ele faz com que as águas se transformem em sangue. O mundo vê nesses 2 homens os verdadeiros destruidores da ordem natural das coisas, da ordem humana, mas eles estão operando a vontade de Deus. Então, o fato não é a pandemia ou não pandemia. O fato não é a perseguição da igreja, não é o decreto governamental, não é o parlamento, mas que a vontade de Deus seja estabelecida. O próprio Senhor Jesus disse que nós seríamos odiados por causa do nome dele. Por quê? Porque nós sempre vamos na contramão da história. Nós nunca vamos concordar com aquilo que o mundo está operando. E a igreja tem que estabelecer a verdade. E estabelecer a verdade em uma sociedade aculturada pela mentira é muito difícil. Porque aquilo que eles defendem, eles lutam, nós necessariamente vamos na contramão, porque estabelecemos a palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Então nós temos que tomar. Nós não estamos aqui para negociar. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui para estabelecer a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu fui treinado. A igreja foi treinada para isso. E aí você pode ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, versículo 15 e também o versículo 20. O texto que você leu. Pode repetir. Para você ver como é que Deus opera através de Josafá. Ele fala: você é meu escolhido, você é meu eleito, fica parado. Nessa batalha você não tem que pelejar, quem peleja sou eu por você. Okay. Amém? Amém. Então... Caro telespectador, você pode estar aí neste momento a ver que o debate está muito interessante. Nós estamos aqui a trazer conceitos muito importantes, até para que a igreja tenha uma visão muito clara sobre como é que deve se posicionar neste estado de emergência. Por isso, continue aí conosco, vamos ter um pequeno intervalo e até já. Sabias que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis? Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz.
Seja bem-vindo de volta ao programa Verbo. A oração e o jejum no estado de emergência é realmente um tópico que mexe com a igreja, porque estamos a falar aqui de armas espirituais basicamente usadas pela igreja, e foi aqui dito, e muito bem dito, que é trabalho da igreja, é mandato da igreja fazer intercessão diante de Deus como sacerdotes e buscar aquilo que é a vontade do nosso Pai. E nós estamos mesmo a ter esta conversa aqui sobre este assunto. Eu vou agora lançar aqui a questão também para o pastor Moisés. Pastor Moisés, nós estamos aqui a conversar sobre esta intervenção da igreja no que tange à oração, sendo que foi citado aqui Malaquias, que diz que pelos lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca, todos esperam instrução na lei, e traz mesmo o sacerdote como esta peça fundamental para que haja intervenção divina. Quando nós estamos em estado de emergência como nós estamos neste momento, o confinamento da igreja, quando se coloca a igreja sem congregar, sem estar a congregar, isto prejudica de alguma maneira a intervenção do sacerdote na atuação espiritual? Bem, a resposta não é necessariamente taxativa, né? Sim. Porque se nós formos a ver no Novo Testamento, cada crente é sacerdote para Deus, é rei e sacerdote. Sim. Fomos lavados no sangue de Jesus e feitos reis e sacerdotes para Deus. Então, isso a partida implicaria que cada um tivesse que estar preparado e pronto para exercer o seu sacerdócio, está pronto para responder. A Bíblia diz-nos que cada um tem que estar pronto para responder. Mas na prática não é isso que acontece, né? Portanto, existe aqui uma lacuna entre aquilo que a igreja devia ser e aquilo que é a realidade. Então, o trabalho da congregação, do lugar que se chama igreja, normalmente é mesmo trabalhar para eliminar essa lacuna. A Bíblia diz que Jesus Cristo deu uns para apóstolos e profetas e evangelistas e pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Porque, nós temos muitos crentes que estão a começar e cada um tem o seu ritmo de crescimento. Há uns que levam muito pouco tempo para perceber o seu chamado e começar a correr e exercer o seu chamado, exercer o seu sacerdócio e o seu reinado para Deus, mas há outros que levam muito mais tempo. E é aquilo que o bispo estava a dizer, ainda requerem aquele cuidado contínuo até que cheguem ao momento em que eles poderão, de fato, atingir a maturidade suficiente para começar a exercer o seu chamado, né? Até porque tivemos aqui com o pastor Narciso. Ele dizia assim que a importância de termos os templos abertos tem que ver com aqueles que, não com os convertidos, mas com aqueles que procuram o socorro de Deus dentro ou nestes locais de oração. E quando estes locais de oração estão no momento de emergência, como eles estão fechados, prejudica a intervenção da igreja no resgate dos mesmos. Esse era o posicionamento dele. Sim, esse é um dos efeitos que tem, né? Mas eu creio que também a própria igreja, os próprios membros da igreja, em certa medida, são afetados por esta ausência dos momentos de congregação, porque há coisas que Deus faz quando a igreja está reunida. Nos momentos de comunhão em que a igreja está reunida, Deus se manifesta para operar a sua vontade no meio do seu povo. Então, e quando nós estamos privados de nos congregarmos, então aquelas manifestações de Deus também ficamos privados delas.
É necessário, não quer dizer que o crente não deve ou não é permitido orar individualmente. Primeiramente, todo crente tem esse mandato. Quando Jesus Cristo fala em Lucas 18, versículo 1, fala da oração como dever. Então é dever de cada crente orar. Mas nós sabemos, na realidade, nem todos oram. Nem todos oram, nem todos entendem assim esse dever. Então, acabam ficando arrefecidos. Ok. Porque quebram, não tem aqueles momentos de comunhão individual com Deus. A oração é importante porque ela ajuda o crente a crescer. A oração, costuma-se dizer, não é para mudar a Deus, mas é para mudar a nós. Quando alguém tem uma vida de oração efetiva, o resultado, o sinal disso é o seu crescimento. Porque sempre que alguém tem uma oração efetiva, Deus se manifesta respondendo de alguma forma para fortalecer, para fazer progredir ou para confortar. E isso permite que o crente vá se fortalecendo espiritualmente. Então, existe de fato esse efeito tanto nos crentes como naqueles que deviam ser salvos. Okay. Mas eu creio também que a igreja não está proibida de evangelizar. O crente não está proibido de evangelizar. Porque nós movimentamos-nos, né? Cada um se desloca, no dia a dia se desloca e não está proibido de evangelizar no seu dia a dia. Então, é uma questão de o crente, de convicção que cada um tem. Tá certo. Bispo, a igreja é afetada quando estamos confinados. O sacerdote do Senhor, ele fica realmente esfriado por causa disso. Isso prejudica a performance da própria igreja e a intervenção da igreja, ou a igreja tem os seus mecanismos e não faz nenhuma diferença? Bem, ignorar o facto de que algumas coisas tiveram que parar no caminho não iria nos ajudar muito, porque se existe um sacerdote é porque existem, ou seja, nós vamos usar o termo líderes, pastores, bispos. Se eles existem é porque existem pessoas também que de uma ou de outra forma são beneficiadas por este chamado que esta pessoa carrega. E o aperfeiçoamento desse chamado mora na sua execução. Mora na sua execução. Ninguém deixou de ser pastor só porque agora não vai ao lugar do culto. Ninguém deixou de ser bispo só porque agora não vai ao lugar do culto. E tem uma coisa muito importante que nós devemos prestar atenção nela. Aquele que sabe em que lugar está posicionado, ele luta ao máximo para não perder a sua posição em Deus. Ou seja, ainda que nós agora não tenhamos a oportunidade de nos reunirmos, congregarmos com o povo nas igrejas ou nos templos, nós, como forma de manter o nosso chamado, manter a nossa posição em Deus, temos que manter esta vida de oração ativa. Orarmos não somente por nós, mas também por aqueles que ainda são pequenos na fé, que dependem muito dessas congregações. Então, de uma ou de outra forma, a igreja é afetada, sim, pelo estado de emergência, pelos lockdowns, por tudo aquilo que está a acontecer. Por quê? Conforme eu disse na minha segunda intervenção, existem muitas pessoas que ainda são totalmente dependentes daquele trabalho. Eu até dei um exemplo de um ditado que o meu amigo disse, que muitos não oram porque sabem que não há necessidade de ir ministrar amanhã. Nós aqui estamos a falar dos fatos, daquilo que realmente estamos a sentir na pele, e que muitos, se puderem ligar ou compartilhar, vão dizer que é o que está a passar agora. Então, a ausência daquele lugar, daquela congregação, como estava a dizer o pastor Moisés, de uma certa forma causa um esfriamento
Algumas pessoas, eu tenho recebido chamadas, eu tenho estado a dar atendimento até agora. Pessoas até que, inclusive, na página da nossa igreja, mandam mensagens a dizer que já não conseguem orar, já não conseguem ler a palavra de Deus. E graças a Deus que existem essas plataformas, porque aí nós temos como assistir essas pessoas e trazer uma palavra que traga conforto para que consigam continuar a buscar a Deus. Então, nós como homens colocados por Deus para servir ao povo, conhecendo a nossa posição, estamos a orar, estamos a buscar ouvir a mente de Deus. Afinal de contas, a oração é que faz com que o homem tenha a capacidade de comunicar-se com Deus. Ou seja, a oração serve para a posição, assim como para a oposição. Conforme estava a dizer o bispo Oliveira, que a oração pode ser usada para chegar a Deus, assim como para confrontar as artimanhas de Satanás. Então, não podemos negar esta situação, o facto de que algumas pessoas não estão a conseguir manter a sua vida de oração pela ausência das congregações, dos encontros que normalmente têm acontecido. Porque conforme dizia o pastor Moisés, só para terminar, existem muitas coisas que acontecem nas congregações que servem não somente como motivação, porque é aquilo que as pessoas vão para uma determinada congregação, para um determinado templo, e saem de lá motivados mais para orar, para buscar, por causa do que Deus fez ali naquele meio. E muitas pessoas que mesmo estando na igreja 10, 20 anos, continuavam deficientes para orar. Agora que estamos no estado de emergência, praticamente estão a desaparecer no espírito. Por causa disso. Então, o que faz com que a igreja exatamente não esteja a ser na totalidade destruída agora é por causa dos poucos, aqueles chamam de remanescentes, que insistem em oferecer oposição a Satanás, porque estamos mesmo num tempo muito difícil, num tempo de muitas guerras e desafios espirituais. Eu vou pedir a minha realização para colocarem aí na tela o número de telefone para começarem a participar, até porque o Bispo Tony já fez menção àqueles que vão nos ligar. Então nós queremos que você participe, que vocês possam também conosco aqui refletirmos à volta daquilo que está sendo aqui conversado. Bispo Oliveira, o Bispo Tony traz assim um cenário um tanto caótico, né? Do que está realmente a acontecer na prática com este confinamento, um esfriamento. Aqueles que vinham para a igreja, que estavam a cochear, neste momento já não estão a andar. Uma falta de uma intervenção ativa entre os pastores que cuidam do rebanho e o próprio rebanho, e que um pouco por todo lado se ouve que parece que as coisas não estão realmente a fluir como deveriam fluir. Mas eu quero juntar esse posicionamento àquilo que disse quando da vontade de Deus nestes dias. Crê que o que está a acontecer neste momento com a igreja é um termômetro de Deus em relação ao quão bem ou mal posicionada está a igreja nestes últimos dias, que sabemos nós que estamos nos últimos dias. Será que esta pandemia está a trazer ao de cima uma espécie de termômetro em relação à própria igreja, e que isso deve nos preocupar a olharmos mais para nós do que para fora? Eu quero aqui até corroborar com aquilo que o Bispo Tony colocou. O irmão vem dizer que é uma situação caótica. Na minha impressão pessoal, eu acho que é uma questão desesperadora. Eu sou um pouco mais alarmista, mais dramático, né? Bom, nós sabemos que ninguém se torna médico se não estudar medicina. Ninguém se torna um advogado se não estudar direito. Ninguém se torna engenheiro se não estudar engenharia. E ninguém se torna ministro do Evangelho, seja pastor, apóstolo, bispo, obreiro, presbítero, se não estudar a palavra de Deus, se não tiver conhecimento. E eu não estou dizendo aqui um conhecimento superficial, eu estou dizendo um conhecimento
aprofundado na palavra de Deus. E a grande questão é, qual a qualidade de líderes que nós estamos formando no nosso século? Porque, pelo que eu vejo, as pessoas elas estão precisando conhecer a palavra de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas vão para a denominação não para conhecer a palavra de Deus, mas para participar de um culto, de uma manifestação. E que muitas vezes não tem nada a ver com a liturgia bíblica. É aí que está o problema. Quando chega a luta, quando chega o momento do desafio, a pessoa está desarmada, não sabe como agir. Não sabe orar, não sabe pregar, não sabe ministrar. A pessoa está desocupada, está vazia, está fria, está em apostasia, está perdida. Mas ela já vem perdida de dentro da denominação. É aí que nós chamamos a atenção da liderança eclesiástica, para que a nossa responsabilidade não é oferecer um show, não é oferecer uma liturgia para a nossa congregação, mas sim o conhecimento profundo da palavra. Porque aqui estão as armas que nós vamos combater qualquer pandemia, qualquer estratégia de Satanás. Paulo diz em Coríntios que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas. Ele diz em Efésios que nós temos uma armadura, é uma metáfora, mas a armadura aqui que é capacete da salvação, palavra na mente, é couraça da justiça, coberto pelo sangue de Jesus, é escudo da fé, escudado na palavra de Deus, sandálias da preparação do evangelho da paz, é lastreado na palavra, é espada do Espírito, palavra. Então, a armadura que nós temos, né, o cinturão da verdade, andar na verdade, é justamente que nos habilita, nos capacita para as adversidades que estão se apresentando nesse tempo. E aí 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Por quê? Porque nós estamos habilitados e capacitados para a peleja. E aí eu chamo a atenção da liderança. Capacite o seu povo. Porque na hora da adversidade, você tem uma congregação forte. Não está reunida no mesmo lugar, mas cada um está dentro da sua casa. Operando a vontade de Deus. Agora, se eles não foram capacitados, não foram treinados, o que você tem dentro das casas? Pessoas assistindo Netflix, ou assistindo filme, ou então no Facebook, nas redes sociais. A pessoa não tem apetite pela palavra de Deus, não sabe como manusear as armas espirituais, não foram preparadas, como que agora ela vai operar? Aí vem o grande problema da liderança, né? Certo. Vamos a um pequeno intervalo. Precisamos de degustar isto um bocadinho. Caro telespectador, isto é o Verbo. Vamos a um pequeno intervalo e estamos com um pequeno problema com a nossa linha. Vamos ver se a gente consegue resolver durante o intervalo e a gente volta já. Mega TV, voltamos já. Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Flitrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Resto do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Flitrack Matola. Chegar a casa. Alegria. Ligar a televisão e ver um filme. Alegria. Descobrir uma nova receita na net. Alegria. Falar ao telefone com a filha. Muita alegria. E ter TV cabo Triple Play em casa e uma só fatura. Alegria a triplicar. Sabe mais numa loja TV Cabo ou liga 21 480 550.
Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. EasyHost Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 85282800. E-mail suporte@easyhost.co.mz. EasyHost Moçambique. Seja bem-vindo de volta ao programa Verbo. Hoje estamos a falar sobre a oração e o jejum no estado de emergência. E você que está aí letárgico, você que está aí, nós esperamos que este programa lhe desperte para a oração e para o jejum, porque são as nossas armas. E como foi bem dito aqui na segunda parte pelo Bispo Oliveira, a armadura de Deus. Mas, pastor, estamos aqui a falar sobre a forma como a igreja, não é, está se posicionando depois das narrativas que nós ouvimos aqui do bispo Laura. Podemos realmente dizer que é preocupante, isto é revelador de como a igreja não está realmente a exercer o seu trabalho de treinamento dos seus membros, daí o porquê de estarmos numa situação em que temos de fato algumas pessoas que não estão neste momento a sentirem-se vivas espiritualmente. Sim, mais uma vez, boa tarde. Eu creio que mais uma vez a resposta não é exatamente taxativa, né? Sim. Por um lado, há esta questão que o Bispo Oliveira levantou dos líderes, porque quando Jesus estabelece líderes na igreja, o principal objetivo é a preparação do povo, é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, mas primeiro que tudo, o ministro deve perceber uma coisa: o chamado, ou a vocação, ou o dom que tem, não vem com conhecimento. O conhecimento, o ministro tem que se aplicar para adquiri-lo. Como? Estudando a palavra, orando, meditando. É preciso ter humildade, né? Porque eu penso que esse é um problema sério ultimamente entre os líderes. Não há humildade. Então, quando a pessoa tem chamado, entende que já sabe tudo. Não precisa de ouvir a ninguém. Então, é um problema que o resultado disso é que o povo de Deus não vai ter aquele sustento espiritual, aquela preparação espiritual que devia ter. É uma realidade que nós estamos a enfrentar. Há muitos
há muitos crentes que vão à igreja, nem sequer sabem se estão salvos ou não. Não sabem. Enquanto há muitos que vão à igreja, perguntam: és nova criatura, nasceste de novo, estás salvo? Fica a coçar a cabeça. Então, se nem isso sabe, já não vale a pena nem perguntar o resto. Porque esse é o primeiro passo. Ok. Quando não deu o primeiro passo, então os outros... Mas isso é responsabilidade do ministro e é uma realidade que, de fato, nós estamos a enfrentar. E é por isso que, quando chegam situações como estas, alguns arrefecem, né? Porque não estão sendo, de fato, a ser preparados como deve ser. Mas também, em parte, há o lado do próprio crente também. E eu costumo dizer nas conversas que, ultimamente, nós temos visto muitos querentes, não efetivamente crentes, porque eles vão à igreja porque querem algo, querem alcançar um certo... querem ter um desejo que querem alcançar. Então, eles estão focados naquilo, não estão focados em aprender, não estão focados em querer crescer espiritualmente. Okay. E muitas vezes, quando alcançam aquilo que querem, já desaparecem da igreja. Conseguiu o emprego ou conseguiu o casamento, já não tem tempo para ir à igreja. Então, eles naturalmente, quando chegam a esses momentos, estão arrefecidos, porque mesmo antes já vinham arrefecidos. Então, é uma situação que nós estamos a ver, mas eu creio que também temos um grupo de crentes que conhece o seu Deus, que conhece o seu lugar, está preparado. Está preparado. Porque também temos ministros que estão, de fato, a realizar o seu trabalho como deve ser. Estamos todos a crescer, não há quem pode dizer que eu já cheguei, mas estamos todos a crescer. Há uns que, de fato, estão a fazer esforço, estão a aplicar-se e os resultados são visíveis, né? É possível notar, porque mesmo Jesus Cristo diz: conhecerão a eles pelo seu fruto. Então, tanto é que o fruto do nosso trabalho é visível na vida dos crentes, na situação e na condição espiritual dos crentes que nós estamos a liderar, não é? Então, temos também casos, temos também um bom número que nesta altura também estão a orar, também não deixaram de orar, não deixaram de jejuar, não deixaram de estudar a palavra, estão a fazer a sua parte, não é? Mas, infelizmente, o grosso é dos que arrefeceram. Explana. Hebreus 10, versículo diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, eu entendo este posicionamento de esfriamento, até porque a Bíblia encoraja a igreja a se encontrar. Nestes dias em que estamos em estado de emergência e que, por imperativo de decreto, a igreja não pode estar no mesmo local, que tipo de mecanismos ou como é que a igreja pode pelejar para manter-se fortificada? Bem, eu gostava primeiro de tomar algumas palavras do Bispo Oliveira quando dizia que a preparação da igreja é muito mais importante, né, para poder saber lidar com as adversidades como estes que nós estamos a atravessar agora. A igreja, nós como líderes já temos estado de facto a fazer um trabalho. É claro que mesmo numa sala de aula, já aqueles que se destacam mais por terem mentes um bocadinho mais leves para pegar a matéria, e tem aqueles que parece que estão ali simplesmente para acompanhar o comboio. E neste tempo de isolamento social em que a igreja se encontra, onde nós não temos a possibilidade de nos reunirmos nos templos, o trabalho que nós temos como líderes, como igreja, é um trabalho um bocadinho difícil. É um trabalho um bocadinho difícil. Quando eu digo um bocadinho é porque não temos a capacidade de dar o nosso 100% daquilo que costumamos fazer. Nós temos que entender que os lugares de cultos
não somente são lugares de treinamento da palavra, mas também são lugares de cura da alma, são lugares de restauração, são lugares onde as pessoas encontram apoio espiritual e moral. É por isso que uma das coisas que se fala agora, que há este isolamento social, dos problemas que estão a levantar na mente de muitas pessoas, as dificuldades que as pessoas têm a lidar com o confinamento, porque não têm tido aquela liberdade de poder estar nesses ambientes onde possam, de uma forma fácil, receber algum auxílio de um pastor, de um bispo e por aí vai. Então, nós, em particular, continuamos a fazer esse trabalho. Eu quero crer que, inclusive, o bispo Oliveira, o pastor Moisés, tem estado a fazer um trabalho com vista a fazer uma manutenção na igreja, no povo. Porque negarmos que houve um esfriamento, estaríamos a nos remetermos a uma situação de dizer que está tudo bem, então vamos ficar quietos porque o povo está numa boa. As coisas não estão boas. É por isso que há uma necessidade de, em nós, haver um trabalho de acompanhamento. Cada líder, eu em particular, tenho uma forma, uma plataforma que criei com vista a dar assistência, a dar acompanhamento a essas pessoas que precisam neste exato momento. Então, o tempo não é bom, mas eu creio que nós, como igreja, orando, tudo aquilo que é luta, tudo aquilo que é desafio que se levantou, fica fácil, fica leve na base da oração. Bispo, numa situação onde quase tudo está se abrindo, as escolas vão voltar e por aí em diante, embora pronunciamentos recentes dizem que está-se a negociar a retoma dos cultos. Mas é concebível que a igreja esteja confinada num momento, por exemplo, como este emergencial. Esta estratégia de a igreja não estar reunida é uma estratégia que vinca? Na verdade, nós entendemos que é inconcebível a intervenção na igreja com a proposta ou a intenção de paralisar as suas operações. Isso é inconcebível. Imagine se o Estado resolver fechar os hospitais. O que vai acontecer? O grande problema é que o ser humano investe muito mais no seu corpo do que na sua alma e no seu espírito. Então, cuidar da saúde é importante. Então, você vai fazer uma boa alimentação, você vai tomar os cuidados necessários, você vai se vestir bem, vai morar bem, com conforto. Tudo isso é importante. E a sua alma, como é que está? Nem sempre aquilo que o homem aparenta ser ou apresenta é a realidade do que ele é. Então, a igreja, ela não cuida apenas do corpo do homem, ela cuida, sobretudo, da alma e do espírito do homem. Aí está a grande necessidade. Então, não dá para se falar em fechar, em impedir a operação. Aí, quando vem esta perseguição, e nós vemos isso como perseguição, né? Quando alguém de fora, seja o governo, seja movimentos históricos, culturais, sociais, tenta paralisar a operação da igreja, nós temos como luta. Nós temos como batalha. Então a igreja está sendo perseguida. Perseguição. Ok. Temos que nos posicionar. Agora, o nosso posicionamento é em santificação, conhecimento da palavra e oração. Inclusive por aqueles que não compreendem o que eles estão fazendo. Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, olha, antes de tudo, use a prática da oração, intercessão, ações de graças, a súplica por todos os homens. Então nós devemos orar por aqueles que não estão tendo entendimento. Aqueles que se colocam com a intenção de paralisar aquilo que não poderia ser paralisado. Pastor, eu quero pegar essa deixa até do Bispo Oliveira para meter um pouco mais de lenha neste fogo, ou nesta fogueira. Nós sabemos que logo começou um pouco depois do estado de emergência, lançou-se esta auscultação com a lei da liberdade religiosa, e uma das contestações que os pastores
fizeram é que como é que se lança uma escutação no momento em que a igreja está confinada. Concorda com o fato de realmente a igreja estar sendo perseguida? E se está sendo perseguida, até que ponto é que está sendo perseguida? Eu penso que está claro, né? Quer dizer, não é que eu penso, é a realidade mostra, né? Fazendo uma leitura, qualquer um faz uma leitura, qualquer um percebe que aqui é a perseguição clara, né? Porque, para mim, o principal problema até não é que estamos a enfrentar agora, não é a questão do Covid-19. Para mim o problema não é esse, nunca foi isso. Eu pesquiso muito com cuidado. Quando começou este problema da pandemia, eu pesquisei e nunca me preocupei com o Covid-19 em momento algum. E eu dizia sempre que o problema aqui não é o Covid-19, é o que está sendo feito à volta disso. E uma das coisas que foi feita foi fechar as igrejas. Não é só aqui em Moçambique. Em muitos países, as igrejas foram fechadas. Então, é uma perseguição que a igreja está a sofrer em todo lugar. E eu dou graças a Deus pelos países que não fecharam as igrejas, que foram poucos, mas em países como o nosso, as igrejas foram fechadas e o fato de terem desencadeado esse processo de auscultação da lei para 30 dias depois dizerem que vai ser aprovada e implementada, é uma prova dessa perseguição. Significa que se esse processo continuar assim e for aprovada essa lei, provavelmente não vamos ter igrejas a abrir. Aproveita-se aí mesmo para não se abrir mais a igreja. Então, quando eu faço uma leitura, para mim a estratégia era essa. Porque não é pura coincidência o que aconteceu com este processo deste projeto de lei. Não é pura coincidência. Isto são coisas que foram pensadas e programadas antes, né? Não estão a acontecer agora que estamos em estado de emergência. Então, a igreja, principalmente, está em estado de emergência aqui em Moçambique, para mim, por causa desta situação. Já não é por causa da pandemia, mas é por causa do problema que foi criado para a igreja por esta forma de perseguição. Então, e é importante que nós todos, crentes e em particular ministros, entendamos isso claramente. Isto não é uma brincadeira. Não é. Não é uma brincadeira e não é pera doce. Não é um assunto que deve ser levado de ânimo leve. Não é. Nós temos que estar muito atentos, estar em oração constante para que Deus intervenha. Sabemos que não é vontade de Deus que a igreja seja fechada ou que a igreja seja erradicada de Moçambique, mas o diabo tem permissão para perseguir a igreja. Ele tem permissão. Jesus Cristo foi claro, disse que serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas nós é que temos que saber nos posicionar como crentes, como disse o bispo. A igreja tem que saber se posicionar. Tomar posição é decidir e, com base nessa decisão, a igreja fazer o que deve fazer. O primeiro passo é orar, principalmente, porque tanto nesta passagem que o reverendo leu na abertura, como em muitas outras, assim que o povo se apercebeu da perseguição ou da crise, a primeira coisa que fizeram foi orar. Quando nós oramos, estamos a dizer: Deus, tu ainda és Deus. Não nos precipitamos em tomar decisões e fazer coisas da nossa própria iniciativa. Tem que ser Deus a estar à frente, mesmo nos momentos de crise, mesmo quando há pressão.
nós temos que deixar Deus ser Deus. E este é o momento da igreja se posicionar e olhar para Deus com determinação e dizer: Senhor, nós estamos perante uma situação destas e pedimos a Tua luz para nos guiar. Porque, apesar de Deus ter perseguido, Deus ter permitido que a igreja fosse perseguida, nos momentos de perseguição, Deus tem soluções, quer seja para confortar, para que o povo não fique desesperado, quer seja para orientar, para o povo também saber o que fazer. Há que saber o que fazer. Não é aquilo que nós queremos. Há muitas sugestões quando nós acompanhamos nas redes sociais, mesmo no nosso grupo. Sim. Há muitas sugestões. Mas nós temos que saber principalmente o que é que Deus quer. Não podemos cometer a falha de dar passos da nossa própria iniciativa, porque isso vai permitir, ou seja, vai nos levar ao fracasso. Não é o que Deus disse. Deus tem uma coisa. Ele tem um plano. Ele tem um projeto. Porque ele não foi surpreendido. É a vontade de Deus, como disse o Bispo Oliveira. Ele está dentro do timing de Deus. Não é por acaso que isto está a acontecer. Nós temos que saber de Deus no cronômetro dele. O que fazemos. Enquanto fazemos as coisas normais, que é estudar a palavra, orar, jejuar, Deus vai falar. Ok. Bispo, a igreja está sendo perseguida? Acha que este mover das auscultações, esta lei, esta complicação toda que estamos aqui até para que a igreja volte, sendo que até as escolas que conglomeram mais gente vão ser reabertas, já os mecanismos já estão estudados, mas para a igreja que parece ser muito mais simples estabelecer, até porque temos outros exemplos, a igreja não tem nenhuma solução visível. O Presidente da República esteve com um grupo de líderes religiosos, eu creio que foi ontem, e esperava-se que dali já saíssem balizas concretas com relação à abertura das igrejas. Mas, pelo que nós vimos dos relatórios que saíram, é que não se chegou a nenhuma conclusão ainda. Perseguição ou alguma outra agenda oculta que a gente não... Bem, eu acho que esta situação da pandemia veio, de uma certa forma, trazer à ribalta muitos planos que estavam em oculto. E aí se cumpre a palavra de Deus que diz que não há nada que vai permanecer oculto. E olhando para a situação atual, onde em muitos países está a acontecer quase a mesma coisa que nós estamos a viver aqui, nós podemos dizer categoricamente que estamos debaixo de uma perseguição contra a igreja. Como é que eu chamo isso de perseguição? Por que eu chamo isso de perseguição? Desde quando começou a pandemia, houveram números que o Presidente da República deu para que as igrejas pudessem comportar, e depois diminuiu mais o número, e até o dia que disseram que nós tínhamos que encerrar. Mas há uma informação que nós recebemos de que em todos os encontros que forem a se fazer, o número não devia ultrapassar os 10 pessoas, 10 ou 20. Mas vamos para o número 10 pessoas. Não podia se realizar cultos religiosos, mas havia uma abertura para que, no máximo, se houvesse um lugar onde as pessoas devessem se encontrar, deveriam ser 10 pessoas obedecendo o distanciamento ali naquele local. Sim. Mas, mesmo assim, tivemos situações de alguns que decidiram fazer lives para anunciar a mensagem do Senhor e que, do nada, foram surpreendidos com a polícia. Foram levados e tiveram que responder. O porquê? Eu, pessoalmente, fui à administração, aliás, ao círculo do meu bairro, procurar saber se haveria algum documento que me permitisse, pelo menos, fazer live na minha igreja. Disseram, não,
não está permitido, há um decreto presidencial que diz que não se pode fazer nada. Então, quando nós começamos a juntar isto e a outras coisas que têm estado a acontecer, não podemos dizer nenhuma outra coisa, a não ser que a igreja está a ser perseguida. E um dos sinais de que a igreja está a ser perseguida é exatamente essa questão da proposta de lei, que é levantada justamente no meio do confinamento e logo a seguir na prorrogação do estado de emergência, onde nós não sabemos até quando a igreja vai ser liberada. Houve um encontro ontem, ainda está-se a estudar como é que isso pode ser feito, não sabemos até quando. Voltaremos a nos reunir ou como voltaremos a nos reunir. Então, mas enquanto isso, a auscultação está a decorrer, está a andar. Então, nós estamos de facto a passar um tempo não muito bom e sabemos que isso é bíblico porque são profecias se cumprindo. E graças a Deus, a palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas. E o tempo que nós estamos agora, infelizmente, é este, da perseguição, porque não há nenhuma outra palavra que nós podemos dar a isso. Isso é uma perseguição, sim. Bispo, últimas considerações. Bem, eu só queria, antes de dar as últimas considerações, agradecer pela oportunidade que eu tive de estar cá na Mega TV, especialmente neste programa, o Verbo. E também a todos que nos acompanharam e dizer que tempos de adversidades como esse, revelam qual é a nossa posição em Deus. Aquele que está realmente firmado em Deus, assim como diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quando vieram as tempestades, quando vieram os rios transbordaram, esta casa não ficou abalada porque estava firmada sobre a rocha. Eu quero aconselhar aos amados que nos acompanham para que procurem firmar-se na rocha que é Jesus Cristo. Porque nós não evitaremos que as profecias se cumpram. As coisas poderão vir a piorar, assim como melhorar. Mas nós devemos estar prontos para dar uma resposta com vista a manter o nosso posicionamento em Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Moisés, considerações finais. Muito obrigado. Também agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi concedida pelo convite para vir a este programa. E também quero exortar a todos os irmãos crentes que estão a participar no programa. Este, de fato, é o momento em que a igreja deve se levantar e tomar a sua posição. As coisas preciosas são obtidas sob pressão. O diamante, nós todos sabemos que o diamante produz quando o carvão mineral é submetido a temperaturas altas e pressões altas. É um processo natural que acontece debaixo da terra. O azeite de oliveira é obtido quando as azeitonas são pressionadas. Então, este é o momento de nós, os crentes, a igreja, produzimos aquilo que é o melhor de nós. Produzimos o fruto que o Senhor espera de cada um de nós. Ele disse, não foram vocês que me escolheram, eu é que vos escolhi, eu designei para que vás e deis fruto e o vosso fruto permaneça. É tempo de produzir aquele fruto que o Senhor te designou para produzir, fruto que permanece para a sua honra e para a sua glória. Então, não é tempo de arrefecer, não é tempo de desanimar, nem de recuar, nem de baixar os braços. E Deus lhe abençoe. Amém. Os últimos serão os primeiros. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, pacientemente, nos assistiram. Eu quero dizer que em Deus não há coincidências. Em Deus há providência. Então é a providência de Deus que você, por um momento, ouviu essa programação. Para ter a certeza que a igreja que nós estamos falando aqui, estamos discutindo aqui, estamos trazendo informação,
Foi a igreja criada no ano 29 ou 33 da nossa era, pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos falando em denominação, estamos falando na igreja. E essa igreja, durante todo o seu processo, durante toda a sua história, ela sempre foi perseguida. É verdade. Vale dizer que no século I nós tivemos 200 anos da operação da igreja sem templos, sem locais para a congregação. Até que veio o imperador Constantino e fez uma articulação e a partir dali estabeleceu um modelo que infelizmente nós temos até hoje. Que é um Infelizmente. Infelizmente, nós temos um modelo até hoje que é a congregação territorializada, denominacionalizada, Exato. mas tenha certeza que a Igreja de Jesus Cristo nunca foi perdedora, É verdade. nunca foi derrotada. E não é agora que vai ser. Amém. Nós nos levantamos, nós, ministros do Evangelho, queremos conclamar a você que está nos assistindo, você que Deus colocou nessa nação chamada Moçambique, a nos levantarmos em uma só voz, em uma só disposição mental, em oração, para declarar que Jesus Cristo continua sendo o rei dessa nação. E não é parlamento que vai mudar a nossa ótica. Nós não estamos dependendo de aprovação de governo. Quem fez isso foi Deus que fechou as denominações. Não foi o homem. E nós não podemos nos assombrar com isso. Agora o que nós precisamos entender é que a palavra está se cumprindo. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz que chegará o tempo, e o tempo é este, que se estabelece a diferença daquele que serve e do que não serve. Então essa purificação só vai revelar o seguinte: quem é realmente igreja e quem não é. Amém. Somos vitoriosos, avante, Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Amém. pastor. Amém. Caro telespectador, é sempre um prazer estar aqui diante de vós para fazer o verbo, para transmitir a palavra de Deus, aquilo que são os conceitos. Oração, jejum, em tempos de emergência, ou no estado de emergência, foi o nosso tema de hoje. Ore, jejue, busque a Deus aí na sua casa, na sua família, compartilhe as Sagradas Escrituras e não deixe, nunca, não abandone, nunca a comunhão com o Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a si e a sua família em nome de Jesus. Até o próximo programa, próxima semana, terça-feira, você já sabe, às 7 horas estaremos aqui de volta. Até lá!